Bom, e aí, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo, Pati. Boa noite. E bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez em um webinar da Begin. Vamos esperar aí o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, vamos conversando aqui, Tiseu. É, Só um Claro, minutinho, tá? tá bom. Boa noite, Você não pessoal. achou... Bem-vindos. Eu acho melhor recomeçar aí direto, não é? Para não ficar nessa paradinha de início que a gente sempre Depois eu faz. acho que eles pode cortar, né? Começa daqui. É. Vamos lá. Então vou no texto direto falando com as pessoas, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez em um webinar da Begin. Estou aqui hoje com Rafael Tiseu. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, Pati. Tudo 10 e você? Ótimo, ótimo. Feliz que você está aqui com a gente para falar da Company Hero, né? E assim, contando um pouquinho da tua história para o pessoal conhecer, o Rafa ele é empreendedor serial, fundador e conselheiro de mais de 30 empresas, sócio da Orca Ventures e um dos primeiros sócios da Company Hero. Tiseu, obrigada por participar desse papo hoje. Para a gente conversar um pouquinho sobre a Company, é ter uma oportunidade de enxergar o case sobre um outro aspecto e um outro olhar, né? E ver aí a perspectiva de alguém que viu o potencial dessa empresa lá do início, né? É verdade. A gente já está com eles faz uma boa jornada aí. Muito bom, muito bom. Então, assim, gente, queria deixar claro que a gente está aberto para as perguntas, tá? E vai ser bacana fazer um papo um pouco mais interativo, conversando sobre as curiosidades desse case que está aberto na plataforma da Begin para investimento, tá bom? Então, vamos lá, Beleza. Tisseu. Eu vou dar um passo para trás e falar um pouco sobre cenário, tá? Né? A gente está com um patamar de juros bem baixos, né, historicamente. A demanda dos investidores por novas alternativas tem crescido bastante, né? E a gente tem visto aí que nas grandes plataformas de investimento se ampliou bastante o acesso para oportunidade em fundos, ativos de crédito. Só se fala em ações, né? A gente vê na Bovespa aí mais de 3,2 milhões de CPFs cadastrados, isso é um recorde. E muitos, Finalmente, né? né? Muito. E muitos cursos, influenciadores digitais, muita gente explorando esse tema, né? Cryptocurrencies também é uma coisa que tem sido bastante comentada, né? É um mercado muito badalado. Mas, assim, antes da gente falar desse case em particular de Company Hero, queria saber um pouquinho dessa tua visão de mercado para investimentos em empresas privadas, né? O que você acha e qual é a tua visão para investimentos em em economia real? Perfeito. Bom, eu acho que para falar, né, de investimentos em empresas privadas, a gente tem que falar um pouco do panorama, de quais são as opções aqui no Brasil para o investidor comum, né? E eu começo falando que quando a gente olha os ativos como um todo, a gente fala que a B3 ela não representa o Brasil. Então, a Bolsa de Valores não representa o Brasil. O valor das empresas que existem, né, no país não listado, elas superam muitas vezes o valor das empresas listadas. Então, acho que qualquer um sabe que são abertas milhões de empresas ao ano no Brasil, enquanto você tem umas centenas, menos de 500 empresas listadas na Bolsa de Valores no momento. Então, dá para entender ali que você tem uma grande diferença ali de tipos de ativo, e os tipos de ativo que você tem na economia real, eles são totalmente descorrelacionados. Então, você tem empresas como a Company Hero, que a gente está falando agora, vocês fizeram uma oferta engravida, que é uma empresa totalmente diferente. Quando a gente fala dessas empresas, pequenas empresas, né, a gente coloca faturamento acima de 3 milhões, né, que vocês aceitam na plataforma, Isso. são empresas que têm um potencial de multiplicação de valor, né, ou consequentemente do patrimônio daqueles que investem, é muito maior, né? Quem que nunca ouviu falar daquela história dos jardineiros do Mark Zuckerberg, né, que ele convenceu a investir $5.000 e os caras acabaram milionários, né? Então, acho que é disso que a gente está falando quando a gente coloca de investimento em empresas privadas, né? E quando a gente olha a taxa de juros a 2% ao ano e como que os ativos de renda fixa que antes, né, eram os tesouros aqui do Brasil estão rendendo por volta desses 2% ao ano, que é muito pouco. A gente olha a Bolsa de Valores, que subiu para caramba nos últimos 12 meses, desde o fundo de março, abril, lá no momento que a gente descobriu que a epidemia realmente ia chegar no Brasil, nos Estados Unidos, né, desse lado do globo.
a gente olha e fala, caramba, subiu para caramba. E tem até pessoas que a gente admira muito, como o Warren Buffett, que têm sido bastante criticadas por previsões ou por falas um pouco mais pessimistas em relação ao cenário, né? A gente aqui prefere falar que, já que ele acerta 50 anos, talvez valha a pena escutar um pouquinho algumas das previsões. Sem E dúvida. quando a gente fala de cripto também, que é um outro ativo que despertou muito a curiosidade de investidores em geral, a gente está falando de um negócio extremamente complexo, volátil, que sobe e desce 30% ao dia, e se você não olhar direito, talvez do outro dia pode até sumir da sua carteira. E se não for por nenhum desses motivos, vamos colocar assim, estritamente financeiros, estritamente voltados para o valor que você está criando com aquele seu investimento, também tem os outros motivos de investir em economia real, que são gerar renda, gerar emprego, melhorar o lugar onde essas empresas estão inseridas, que a gente está falando aqui de empresas brasileiras, gerar oportunidades, e inclusive um dos motivos que fez a gente abrir a Orca Ventures foi o de querer ajudar o Brasil por meio do empreendedorismo e, obviamente, ganhar dinheiro com isso também. Não, bacana. E você já tem um portfólio grande, né? São quase 40 empresas na Orca, né? E uma experiência bastante grande aí olhando investimento. Interessante você ter falado do Warren Buffett, assim, e quando a gente vê esses movimentos muito abruptos de alta em mercado, né? Normalmente, aqueles gestores que são mais fundamentalistas, eles tomam uma posição um pouco mais reservada, porque o que muitas vezes empurra a alta da bolsa é uma questão de fluxo, né? E olha, foi o que a gente bem falou, com juros baixos, você acaba tentando investir em mais alternativas de risco, né? Para buscar mais retorno. E hoje, o que está disponível no Brasil para as pessoas, né, em termos de classes de mais risco, você vai para fundos mais arrojados, mas o pessoal vai para a bolsa, né? E a verdade é que, assim, existem algumas diferenças, né, entre ativos listados, né, a percepção de oportunidade e ativos fora da bolsa, né? A gente sempre fala, você falou de criptoativos aí, tem uma super volatilidade. Bolsa também tem volatilidade, né? É super interessante a gente ter aquela ancoragem de quanto vale o teu ativo na carteira, aquela cotação a mercado, mas alguns movimentos que às vezes não tem nada a ver com o fundamento da empresa, você vê, a gente acabou de, né, ver o reflexo do Covid na Bolsa, acabam impactando as empresas num grau e que podem levar a movimentos irracionais e precipitados de investidores, o que não acontece quando você tem uma empresa de capital fechado, você já está com aquela visão ali de longo prazo, né, e acompanhando o crescimento da empresa e os seus fundamentos, né, Tisseu? Sem dúvida. Pode ser uma bênção, né? Você ter vamos colocar essa falta de precificação a todo momento, que é aquela vontade de tirar o dinheiro a todo momento daquilo que às vezes está muito certo, e se você não mexer vai dar mais certo do que se você tentar tirar e reaplicar. E existe muita coisa escrita falando sobre como que os investidores eles perdem dinheiro ao ficar trocando o tipo de aplicação antes da hora, né? Total, total. E falando sobre coisa que dá certo, então vamos passar para a Company Hero, né? Você investe na empresa desde 2016, isso foi praticamente quando saiu o CNPJ, né? Conta um pouquinho para gente, por que você investiu? O que você viu de especial nessa empresa lá atrás? A gente está lá desde o final de 2016, não lembro agora exatamente o mês, preciso olhar no contrato exatamente quando a gente entrou, mas a gente entrou porque é uma excelente empresa, né? Era uma excelente empresa, ainda é uma excelente empresa, inclusive melhor, porque na hora que a gente entrou tinha muito mais risco, né? A gente entra bem no comecinho, quando ainda não tem produto, ainda não tem grandes receitas, etc. E a gente entrou porque são ótimos empreendedores. E eles têm uma missão muito legal de ajudar outros empreendedores a darem seus primeiros passos, organizarem melhor os seus negócios. Eles começaram lá atrás com coworkings, que era o modelo que o mundo inteiro estava olhando ali em 2016, a ascensão lá do WeWork, e eles foram evoluindo para um modelo mais escalável de escritórios virtuais e outros serviços de apoio aos clientes, né? E quando a gente entrou, ainda nem dava para fazer isso, mas hoje tem uma conta bem fácil que a gente explica até para os nossos próprios investidores do porquê que a gente entrou nessa empresa, né? Então, imagina assim, é uma empresa que ela vende um serviço de escritório virtual, que é basicamente a possibilidade de você colocar o endereço da sua empresa
num dos endereços deles, por uma série de motivos, que eu acho que talvez você tenha mais alguma pergunta lá para frente que a gente detalha isso, se não, podem fazer pergunta, a gente responde. Ela vende esses serviços por exemplo, R$100, esse de usar o escritório. Então, vamos colocar uma anuidade de R$1.000 para arredondar. Hoje ela tem 4 mil clientes, então a gente está falando de 4 milhões e pouco por ano de faturamento. Ela tem um churn baixo, que é basicamente o fechamento dessas empresas. Porque uma vez que você abre sua empresa com aquele endereço no seu CNPJ, muito dificilmente você troca, a menos que você realmente feche a empresa, o que também é normal, né? Então, isso gera uma receita recorrente, é uma margem super alta, porque quase não tem custo, como vocês devem imaginar, você hospedar uma empresa no seu endereço. E numa conta de padaria, né, que a gente pode fazer, então a gente tem lá R$10.000 de custo por mês com aluguel de um endereço super legal, de uma sala muito bem feita. Você tem ali 1.000 clientes pagando R$100. Então, você tem lá R$100.000 menos R$10.000 de custo, R$90.000 de lucro, né? Possível. E o custo desse serviço é muito baixo. A gente sempre fala isso para explicar para os nossos investidores o porquê que a gente gosta tanto do case da Company Hero. Legal, bacana. Mas assim, quando a gente investe em algum negócio, o que a gente está comprando no final do dia é a capacidade das pessoas que estão por trás, né? Sem Tudo dúvida. é uma questão de gente. Conta, assim, um pouco de por que a Company Hero, no sentido de o que você viu nos empreendedores? A Company Hero tem uma história bem legal, né? O Miklos, que é o CEO da empresa, ele sempre fala, né, que em 2008 ele estava trabalhando na PwC, né, PricewaterhouseCoopers, lá em Londres, inclusive na dissolução, né, separação dos ativos, os finalmente, né, daquele banco que foi o Lehman Brothers, que foi um dos não responsáveis, né, mas um dos grandes participantes e o maior atingido lá pela crise de 2008 do subprime. E quando ele estava lá trabalhando nessa empresa, que ele era um funcionário, ele ficava pensando em empreender e ele falava, tá, eu vou empreender, aonde que eu vou empreender? Vou abrir uma empresa aqui na Inglaterra? A Inglaterra realmente não é um lugar onde você tem muita ascensão social, não tem essa volatilidade social que permite uma pessoa ficar milionária durante a sua vida e esse tipo de coisa. Ele começou a analisar e ele falou, bom, onde é mais oscilação do mundo, né, e existem mais oportunidades, é a África. Realmente a África, com todo respeito aos africanos, que eu tenho alguns amigos de lá, inclusive que o Miklos me apresentou, ele achou que ali era um pouquinho agressivo, porque realmente é uma cultura muito diferente, é um país, um lugar que ainda, dependendo do país, dependendo do local, mas ainda tem muito a ser desenvolvido em termos de estrutura. E ele falou que achava que era um pouquinho agressivo demais para o que ele estava imaginando naquele momento. Aí ele falou, beleza, África, por enquanto eu passo. Para onde que eu vou? Aí ele analisou e falou, bom, América Latina parece ser bem legal. E aí, dentro da América Latina, ele foi olhar o IDH dos países para ver onde que ele estaria se colocando melhor. E aí ele pensou, bom, vou para a América Latina, vou para o Chile. Então, na cabeça dele, o Chile era o melhor lugar aqui da América Latina. Depois ele mudou bastante de ideia, ele já é apaixonado pelo Brasil, viu? Spoiler. Mas ele abriu a primeira empresa lá no Chile. E quando ele estava com essa primeira empresa, que foi a Fundacity, ele descobriu realmente a relevância do mercado brasileiro e como o Brasil realmente dita bastante sobre como que a América Latina é percebida pelo mundo. E durante esse momento na primeira empresa, eles até vieram para o Brasil e depois venderam essa empresa. Já aqui no Brasil, já entendendo bastante sobre a situação do país, eles decidiram abrir uma segunda empresa. Quando eles decidiram abrir essa segunda empresa, a ideia era solucionar algum grande problema brasileiro. E quando eles analisaram os problemas, eles analisaram e chegaram a uma conclusão que pequenas e médias empresas precisavam de algum endereço e lugar para trabalhar e que isso era um problema grande o suficiente para ser resolvido. E a gente sempre fala, né, que o Migos é um dos melhores gestores que a gente tem mais de 39 investimentos diferentes, ele é super profissional, é um cara muito responsável, e a gente até brinca aqui, né, a gente brinca com ele falando, bom, o que você imagina, né? O Miklos, ele é húngaro, né? Leste europeu, então ele é quase um comunista, né? Que tem aquele apego, toma conta do dinheiro porque é pouco, é contado, não sei o quê. Então a gente fala que ele sempre cuida 1000 vezes melhor do nosso dinheiro do que o brasileiro médio que recebe investimentos, né? Não, E o Diego... Pode falar, Desculpa. desculpa. Eu ia fazer um comentário sobre o Micros, né? Porque, assim, a holding do Grupo Solo também é investidora da Company Hero há alguns anos, né? E
E dos empreendedores que a gente teve contato, é um dos empreendedores mais orientados a processo e com mais disciplina de custo, e você tocou uma questão aí sobre resolver um grande problema, é muito mindset, assim, de Vale do Silício, de construir negócios escaláveis, é você pensar na solução partindo de, poxa, qual é o grande problema nessa geografia, né? Então, você acaba que associa aquele mindset de construir grandes negócios, né? Nessa cultura, né? De startup, de criar negócios com muito potencial de crescimento, com a disciplina e esse mindset regrado, né? De criar as coisas com estrutura, né, Rafael? Então, acho que tem aí um mix interessante, diferente. É bem legal, vale a pena, né, para quem está olhando, pedir para ver, por exemplo, algum relatório, como que eles fazem, e realmente, assim, a qualidade é absurda, é nível realmente Sim. empresa listada, é muito legal. E o Diego, né, que é um dos responsáveis por isso, ele é o sócio do Micos, né, ele que cuida basicamente de todo o marketing, design, branding da empresa. Ele também é um excelente profissional, antes mesmo de conhecer o Micos e de ter fundado a outra empresa, Fundacity, ele já trabalhava em projetos para Disney e para várias outras grandes empresas lá no Chile, né? Então, a gente brinca que eles são o Tico e Teco, né? O lado esquerdo e o lado direito do cérebro, um é mais emocional, o outro mais racional, e eles sabem bastante o que fazer, eles já fizeram isso, né? A Fundacity, ela foi uma empresa que chegou a mais de 100 países, eles ajudavam no relacionamento de empresas e startups e venderam essa empresa para um grande concorrente americano, e se eles conseguiram fazer isso uma vez no passado, a gente pensou que eles conseguem fazer isso de novo. E é nisso que a gente acredita, né? E essa é a lógica, é o racional da maioria dos investidores de private equity e venture capital, né? Muitas vezes olhando esses fundadores de empresas que acabaram tendo, né, um exit, né, conseguindo vender o teu negócio e estão aí numa segunda trajetória, numa segunda incursão, normalmente são disputados à tapa, porque é aquele pessoal que você já viu que tem capacidade de execução, já aprendeu bastante e está aplicando um monte de conhecimento em um novo negócio, um novo segmento, né? É isso aí. Inclusive, eles sempre falam, né? A gente teve bastante conversa, eu participo do conselho deles. A gente teve várias conversas sobre como fazer essa captação. Se seria uma rodada normal com fundos de investimento, como os que já existem na base, ou se seria uma rodada de outra forma. E a gente sempre falou, e eles também têm essa ideia, de que a ideia de captar de forma pública com pequenos investidores, ela faz com que você crie algo mais do que o dinheiro. Você cria uma rede com um número grande de pessoas que conhecem outras pessoas que vão abrir empresas ou precisar de serviços para suas empresas ao longo do tempo, e isso alavanca muito o negócio, né? Então, é bem legal esse ponto. Bacana. E por falar em alavancar o negócio, a gente falou aí dos escritórios virtuais, né? A forma como a empresa começou identificando uma dor, né? Mas a verdade é que a Company Hero foi criando uma base de clientes, uma base essa que cresce, né? E entendendo outras dores dessa base. Né? E conseguindo ver ali que naquele canal tem oportunidade de trabalhar outros serviços, né? E se tornar uma empresa aí com potencial de explorar o que hoje é uma externalidades, amanhã podem virar linhas principais do negócio, quem sabe, né? Como que você enxerga isso? Como que você viu essa transformação da empresa no tempo, no sentido de tentar aí abrir um pouco o escopo? Como que você vê o potencial disso? Perfeito. Um dos motivos, né, de nós gostarmos dos dois como empreendedores é que eles têm muito essa cabeça de testar hipóteses e ir resolvendo problemas, né? Porque um produto, um serviço, ele só existe, só tem um motivo porque existe alguém do outro lado querendo comprar aquele produto ou serviço. Então, a empresa, como você falou, ela nasceu para resolver esse problema de PMEs e empreendedores que não tinham onde trabalhar, não tinham endereço para abrir suas empresas, e eles precisavam de uma alternativa melhor do que usar o endereço das suas casas ou apartamentos, como esse endereço fiscal, né, que é o endereço que você coloca quando está abrindo a empresa, e fugir daqueles riscos relacionados a essa decisão, que são, por exemplo, se você tiver uma casa alugada, às vezes você fica proibido pelo contrato de fazer isso, dependendo do condomínio, você não pode abrir empresa lá dentro, dependendo do tipo de empresa que você abrir, você não pode abrir em determinada região, e eles foram percebendo, né, ao longo do tempo, que apesar deles oferecerem esse espaço para os clientes trabalharem como um coworking tradicional,
né? Muitos clientes, eles pagavam pelo espaço, pagavam para usar 30 dias no mês, e eles não usavam esses locais. Eles apareciam 3 vezes, 2 vezes, uma vez por mês naqueles locais. E isso acabou sendo uma surpresa, mas ao mesmo tempo não é tão assim surpresa se você parar para pensar, porque quando você abre uma empresa pequena, geralmente você faz de tudo. Então, você está trabalhando ali como financeiro, você também vai lá captar clientes, você também negocia com fornecedores, você também é o cara que resolve problemas pequenos fora do escritório. Então, é normal, realmente, o cara que está começando, ele não precisar, ele não fica fixo no seu escritório ali parado. Na verdade, ficar parado no seu escritório é quase que uma receita do insucesso, né? E isso levou o Miklos e o Diego, né, os fundadores, a pensarem em alternativas. E pensar assim, perfeito, já que o cliente ele não está precisando também do espaço físico e o que mais importa para ele é o endereço fiscal e comercial, por que a gente não corta essa parte que não é tão útil dos serviços e a gente passa a oferecer exatamente aquilo que ele precisa por um custo ainda menor? E aí, disso surgiu a vontade de focar em escritórios virtuais e eles começaram a vender esse serviço a R$ 68, R$ 72 por mês, que é muito, muito mais acessível do que 600, 800, 900 reais por mês que um coworking cobra e abriu uma possibilidade muito grande de negócio. Porque, afinal, quem que não paga R$ 68, R$ 70 para ter o seu escritório na Avenida Paulista e quando o seu cliente vê o seu cartão de visita, ele sentir mais confiança, né? E a estratégia deles, Paty, desculpa até ser prolixo nessa resposta, sempre foi e é, né, escutar o que os clientes estão pedindo, ver o que mais eles estão precisando para complementar os seus serviços, e a empresa analisa o que esses clientes estão pedindo, ela faz testes para ver se existe demanda, e ela vai adicionando outros serviços. Então, hoje, pelo menos a última vez que eu conversei com eles, na semana passada, eles estão oferecendo marketing de performance, que é Google e Facebook Ads, registro de marca, e eles têm no pipeline uma série de serviços novos que eles pretendem prestar e que eu não posso divulgar aqui, porque são restritos realmente ao conselho até que eles estejam prontos para serem lançados. Não, legal, mas ótimo, inclusive, trazer esse conceito do escritório virtual e mostrar, inclusive, como funciona, quais são as vantagens. E eu tenho uma pergunta aqui do Felipe, né, comentando essa coisa do preço, né, que você comentou, como eles conseguiram trazer para um preço competitivo, e eu imagino que os outros serviços também têm algum diferencial nesse sentido. E ele fala assim, ó, é correto falar que o preço é um dos diferenciais dos serviços da Company Hero? Também é um diferencial, sim, porque para chegar no preço que eles fazem, na escala que eles fazem, você precisa de muita tecnologia. E eles só chegaram nisso porque eles fizeram muita automação, muita tecnologia que permite que eles reduzam o nível de atividades necessárias para aumentar o número de clientes que eles atendem. Legal, bacana. Assim, e pensando nos serviços e essas frentes soluções, assim, fala um pouquinho do que é um ambiente competitivo, né? Porque como são soluções diferentes, eu não sei se tem um concorrente perfeito para a Company Hero, né? Para escritório virtual, aí tem abertura de empresa, algumas outras coisas. Como é que você vê isso, Tiseu? Bom, eu quando me perguntam sobre como são os concorrentes da empresa, eu falo realmente assim que eles não existem, né? Porque realmente alguém que faça todos os tipos de serviço que eles entregam, com o valor que eles entregam, com tecnologia e a qualidade, né? Eles têm um NPS absurdamente alto aí, nível de Apple da vida. Mas o que existe são concorrentes em cada um desses mercados. Então, por exemplo, eles têm um concorrente no mercado de escritório virtual, mas são escritórios compartilhados, ou uma Regus, que é enorme, mas muito antiquada e muito, muito caro, super lenta no seu trato com clientes. A gente recebe elogios, né? Eu já vi vários, de clientes que conseguem contratar o escritório virtual em 5, 7 minutos, enquanto se você tivesse indo em qualquer uma dessas outras empresas que vendem esses escritórios compartilhados, você às vezes precisa ir no local, conhecer, assinar um contrato, aí você pede um documento, aí você assina um NDA para você não divulgar o que aquela empresa está fazendo. É outra história, entendeu? Realmente é muito diferente. E cada outro serviço que eles adicionam ao portfólio, apesar deles encontrarem concorrentes ali, o fato deles já terem o cliente antes de oferecer esses outros, porque ele vem através do escritório virtual, é um grande ativo da empresa. Sim. E assim, pensando em crescimento, a gente já falou aqui, né? Uma empresa que, pegando 2020, que foi um ano terrível, né?
a empresa praticamente dobrou a base de clientes. Como é que você enxerga, assim, essa trajetória de crescimento para frente, né? Certo. Eles têm crescido a uma taxa super alta, né, na faixa de 10% ao mês, já faz 2 ou 3 anos, né, desde que a gente entrou, eles praticamente crescem nessa faixa. E o maior medo que a gente tem para o negócio, que a gente imagina, é que é uma empresa que ela tem uma barreira por causa do churn natural, né, das pequenas e médias empresas. Então, como já existe esse churn, porque as empresas vão à falência, ou porque as... Tisseu, defina Pode falar. churn para o pessoal entender. Ah, perfeito. O churn são os cancelamentos, né? São as saídas de cliente, né? Isso aí. Do seu faturamento, da sua receita. Então, quando a gente fala desse churn, eu estou falando daquelas empresas que elas param de pagar, né? Elas cancelam os seus contratos porque elas faliram ou porque não deu certo aquela ideia ou porque eles decidiram fazer outra coisa em outro endereço. Em geral, é isso. E isso é uma taxa relativamente elevada, né? Que está considerada em todas as matérias que eles enviam, mas é uma coisa que a gente olha bastante. Por quê? Quando a empresa ela chegar mais ou menos ali em 100 milhões de faturamento ano, o que ainda tem uns anos até chegar ali, eu não me lembro agora qual que é o plano deles, mas eles devem chegar nisso nos próximos anos. Mas quando chegar, o que vai acontecer? A empresa ela vai chegar um momento onde vai ter um número de clientes novos todo mês, vai ser igual ao número de clientes que estão cancelando todo mês. E isso é um problema para uma empresa que quer, como eles querem, chegar a 1 bilhão, a 10 bilhões e realmente se tornar um mega unicórnio e dominar o mundo, né? Que é a ideia deles. Então, esse é um risco que eles colocam. Então, tendo a ver com esse risco, né? E para entender um pouco sobre como vocês esperam o crescimento para sair e quebrar essa barreira dos 100 milhões, né? Como vocês enxergam esse crescimento? Aumentando a base de escritórios virtuais ou agregando novos serviços à base? Isso é uma pergunta do Alexandre aqui no chat. Perfeito. Alexandre, basicamente o que a empresa está tentando fazer é o seguinte: como se elas depender desse serviço que já funciona muito bem, ela tem esse limite em 100, ela tem que fazer uma dessas duas coisas, né? Ou ela vai tentar ampliar a forma de crescimento orgânico dos escritórios virtuais, que é o que ela tem feito bastante, ela está testando bastante isso, então ela está abrindo em várias capitais, tem um plano de expansão em outros países, tudo isso aumenta a possibilidade de crescimento orgânico desse tipo de produto. E a outra coisa que eles estão fazendo, como a gente comentou anteriormente, é testar novos produtos e somar aquela camadinha inicial do escritório virtual. Então, o primeiro cliente contrata aquele ali, 78, 100 reais por mês, aí depois ele contrata outro produtinho que aumenta em 50, 100 reais por mês, e outro, e outro, e outro, logo ele está pagando bastante dinheiro para se manter ali, e o faturamento que antes ele era limitado em 100, ele aumenta exponencialmente e faz com que a empresa realmente consiga chegar lá nesse 1 bilhão de faturamento. Legal. Bom, Alexandre, obrigada pela pergunta. E assim, gente, voltar um pouquinho para falar de pandemia, né? A gente falou aqui que a empresa cresceu em 2020, a despeito do caos que aconteceu, mas conta, Tisseu, um pouquinho dos bastidores, né? Como é que foram os conselhos? Vocês, inclusive, que têm participações em outras empresas e que viveram nisso, como é que foi a função-reação e o que se passou na empresa durante o caos, assim, para conquistar esse resultado em 2020? Perfeito. Eu acho que no começo foi muito parecido com o que passou por todas as outras empresas que a gente investe e possivelmente aí na cabeça de todo mundo que é empresário ou funcionário ou que depende de alguma coisa para sobreviver. Ninguém sabia, né, em março, o que ia acontecer com o mundo, se em abril todo mundo ia continuar vivo, né, no limite, o que ia acontecer. Então, a empresa, a primeiro momento, ela tomou uma decisão que era: vamos se mover rápido, vamos ir para 100% digital, vamos parar de depender do nosso espaço físico. Eles ainda usavam espaço físico, mas a operação já era 100% digital, todos os funcionários já tinham notebooks, eles já usam várias outras plataformas de comunicação online para manter a eficiência da empresa. E aí, eles se prepararam, cortaram custos, fizeram tudo isso, fizeram a lição de casa, como a gente indicou para todas as empresas, e é bem legal essa discussão entre empresas do mesmo portfólio, né? A gente sempre acha isso bem interessante. E depois desse susto inicial, o que aconteceu, né? Em abril para maio, quando as pessoas começaram a entender o que seria esse novo normal e que o mundo não iria acabar, né? E precisariam continuar trabalhando ou gerando algum tipo de renda, a gente tomou um susto extremamente positivo.
que foi as pessoas aqui no Brasil, elas abrem empresa por dois motivos, né? Elas abrem empresas quando tudo está dando muito certo, o país está explodindo de crescer, né? A gente vê o Cristo Redentor decolando lá na Times, e também elas abrem empresas no cenário totalmente oposto, né? Quando o Cristo vai lá para baixo e dá vai para bater, né, lá no Rio de Janeiro, né, que o pessoal colocou também como capa da Times, as pessoas elas estão precisando de uma última alternativa. Você perdeu o emprego, não consegue se recolocar, você precisa sustentar a sua casa, você abre uma empresa para prestar algum tipo de serviço ou ganhar com alguma coisa que você sabe fazer. Nesses dois cenários, a empresa se comporta muito bem. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Legal. E assim, vamos falar um pouquinho sobre como que você imagina, né, que vão ficar os resultados para frente, mas assim, falando um pouquinho da sintonia de resultado com investimento, né? Um negócio que foi marcante em 2020 foi o volume de contratações, né? A equipe cresceu muito. Diz o Nicolas, em uma entrevista que a gente teve aqui, que tem gente da equipe que ele nem conhece pessoalmente. Acho que é verdade. Isso acontece com muita gente. E aí, assim, a gente também sabe que essa captação que está sendo feita, na realidade, é uma empresa que gera caixa, que tem caixa, e é uma captação que vai compor um financeiro para investir em crescimento, né? Como é que você acha que, assim, o CAC, como é que as variáveis vão se comportar e como você enxerga esse investimento para frente em time, se desdobrando em resultado? Perfeito. A gente já que eles querem realmente crescer muito, eles já tiveram uma empresa que chegou em 100 países, o que já é extremamente louvável, mas ela não chegou a ser um unicórnio, ela não chegou no tamanho que eles sonharam que ela poderia chegar, e eles decidiram que essa vai chegar. Então, eles querem seguir resolvendo o problema de 80-20 dos clientes, né, que a gente fala de Pareto, né, aquela distribuição que 80% dos clientes está em 20% daquilo que você está entregando, né? Então, querendo fazer isso, o que eles querem? Eles querem ir adicionando novas e novas camadas, novos e novos serviços para continuar crescendo. Então, do dinheiro que eles pretendem captar, a ideia é usar esse dinheiro para testar novas hipóteses, ou seja, desenvolver novos produtos que possam ser incorporados a esse hub de serviços que eles têm, e continuar com a estratégia mais horizontal na questão do escritório virtual, de abrir diversas unidades espalhadas pelo Brasil. E essa questão da pluralidade, né, dos funcionários que trabalham na empresa também é super interessante. Eles mandam para a gente, às vezes, fotos, né, de sexta-feira, que eles fazem um tipo de um happy hour online com todos os funcionários. E são, assim, não me lembro agora quantas pessoas, mas é gente realmente do Brasil inteiro que nunca se encontrou, e que isso também só foi possível por causa da pandemia, né? De certa forma, isso acabou com aquela corrente de o meu funcionário precisa trabalhar perto do escritório. Não, agora eles têm gente trabalhando pelo Brasil inteiro, e o legal é que isso cria essa possibilidade de explorar realmente os melhores em cada uma dessas regiões, e ao mesmo tempo diminui também a pressão de custos, né, que é você contratar para uma empresa que fica na Paulista e tem todos os custos envolvidos com isso. Não, e fica de fato mais inclusiva, né? Eu acho que é interessante até a Company Hero tem uma coisa muito marcante, que é a questão da cultura, né? Inclusive na área da oferta no site, na apresentação, né, que a gente chama de pitch deck, tem lá um slide que fala só da questão da cultura, tem a coisa de todo mundo vestir preto para trabalhar, porque, né, as pessoas ficam iguais perante as outras, é um ambiente muito aberto de discussão. Então, acho que super vale dar uma olhada no material da oferta, entender um pouquinho do que está por trás, né, do que se passa na cabeça das pessoas. Hoje a equipe passa de 40 pessoas, né, Disseu, é bastante gente. É bastante gente. Mas é muito legal. Lá as mulheres dominam, como dominam aí a vida da maior parte das pessoas, inclusive a minha, né? E é muito legal como eles não têm nenhum tipo de preconceito sobre como que eles estão fazendo as coisas, ou quem que vai contratar, ou quem vai subir. É uma empresa totalmente voltada em resultados, daquelas que a gente sempre ouviu falar e gostaria de ter trabalhado no passado. Não, total. E assim, é interessante porque aqui na Begin, gente, a gente sempre tem um processo, a gente recebe, né, as empresas interessadas em fazer captação, então a gente conhece o modelo de negócios e depois a gente assina um acordo, né, de confidencialidade e mergulha na empresa para entender qual é a realidade da empresa, né, o que a gente chama de diligência, né, para a gente chegar ali no valor que vai ser o valor
dado com o valor da empresa, né? Essa marcação que vai na oferta, a gente, tudo aquilo tem um fundamento por trás, projeções, todo um histórico de resultado, e se checa bastante coisa nessa diligência, inclusive a questão da cultura, a conversa com as lideranças e toda aquela parte de documentos, nada consta, que a gente conhece, né? E quando a gente chegou na mesa de negociação, teve uma coisa assim muito marcante, e eu lembro que o Tisseu, inclusive, enquanto conselheiro, estava nessa mesa, que era uma preocupação dos fundadores de manter, de captar dinheiro e se diluir, mas numa proporção que eles ainda tivessem, naturalmente, uma boa parte das ações da empresa para poder sustentar a trajetória de crescimento, né, Tisseu? Conta um pouquinho disso, sobre como que a gente pode esperar a Company Hero no futuro e por que existe essa preocupação, que é uma preocupação muito natural em empresas nesse estágio. É bacana explicar para o pessoal. Pequenas e médias empresas que querem crescer até essas dimensões que o pessoal da Company Hero deseja, elas precisam ser muito atentas com como que está o que a gente chama de cap table, né, que é a estrutura societária da empresa. Isso é muito importante porque uma empresa que necessita de capital, ela precisa captar mais dinheiro. Não porque ela necessita por causa do fluxo de caixa ser negativo, ou seja, ela dá prejuízo, que não é esse caso. Mas ela precisa porque para crescer mais rápido do que a própria geração de dinheiro da empresa permite, ela vai precisar fazer rodadas subsequentes. E nesse universo, né, de venture capital, existem regras muito claras sobre isso. Então, quando eles tiveram a tomar a decisão de captar valores, tudo isso vem com valores muito específicos de quanto que eles podem captar, sobre qual valuation eles podem captar, para não prejudicar futuros rounds. E a gente sabe que isso realmente acontece. Inclusive, a nossa empresa, né, a Orca, ela já investiu em algumas empresas por valores muito baratos, e baratos daquele momento, porque a gente teve que fazer determinadas correções societárias, onde a gente chegou a devolver mais de 50% daquilo que a gente tinha comprado das mãos de um outro investidor para os próprios empreendedores, e a gente fez isso correndo um baita risco, né? Porque vocês devem imaginar como que é arriscado você comprar uma coisa, pagar e depois devolver, simplesmente para ajustar a cap table. Nesse caso específico, isso já está pacífico, né? Já está perfeito. Então, é um motivo bom para a empresa. E tem um pontinho legal para adicionar aqui na resposta sobre a questão dessa due diligence, né? Que é feita. E essa due diligence que é feita pelo pessoal da Begin, ela é muito útil, porque, primeiro, é uma due diligence de mesmo nível que um fundo de venture capital faz. Eles têm a Solon, né? Participações, que tem um fundo de venture capital que acho que quem tiver mais de 250 mil reais pode falar coisas que eles vão ficar super felizes aqui com a minha propaganda gratuita. E eles fazem o mesmo tipo de due diligence, que é inclusive melhor do que a nossa. E isso é legal para caramba para o investidor saber que está investindo num lugar que foi olhado, que tem outras pessoas inteligentes e que estão tomando bastante cuidado com o dinheiro delas e, consequentemente, com o dos outros, né? Sem dúvida, eu acho que esse mindset de diligência é um mindset no grupo, né? A gente tem uma preocupação muito grande porque a gente está falando de investimento de longo prazo, né? Eu acho que muitos dos potenciais problemas podem aparecer nesse momento, então esse dever de casa é fundamental. Mas, assim, até porque a gente está falando de um investimento de longo prazo, e que, atenção, gente, quem está aqui participando do webinar é importante lembrar disso. Quando a gente está falando de investimentos alternativos, né? Investimentos ilíquidos, eles vão sempre ali representar uma parte menor do patrimônio das pessoas. É uma parte que, assim, você não vai conseguir negociar amanhã, quero sair. Às vezes você tem mercado, você sai numa negociação privada, você pode vir a ter ali uma marcação de preço menor. Então, assim, é um investimento de longo prazo. E dentro dessa lógica de investimento de longo prazo, olhando para a Company Hero em particular, Tisseu, que assim, tem esse contraponto de ser líquido, mas, por outro lado, é o que você já falou. A gente está falando de uma empresa menor, que tem uma capacidade de multiplicar valor e que dando certo, tem um potencial de retorno muito grande. Então, assim, gente, não tem almoço grátis na vida, né? Mas, assim, voltando para a Company Hero, conta, assim, tipo assim, potenciais cenários no futuro de saída para os investidores, né? O que pode acontecer ali no médio e longo prazo, dentro da trajetória de uma empresa como essa, né, que vai deixar os investidores felizes, né?
Beleza. Potenciais resultados de longo prazo para a empresa, né? Então, ela tem o primeiro, que é o mais tradicional no mercado, é uma empresa maior que a Company Hero, que se interessa pelos serviços, pela cultura, pelos funcionários, pela base de clientes e faturamento. Ela vem, olha a Company Hero e fala, ó, legal, você parece que faz muito bem isso, e isso se encaixa muito bem no meu mega sistema de contabilidade. Um exemplo. Esse cara vem, fala que quer comprar, é decidido um preço, ele vende, os investidores recebem as suas proporções, fim de jogo. Outra coisa que pode acontecer, uma outra empresa maior ou uma empresa do mesmo tamanho, ela pode vir e falar, legal, seu produto se complementa com o meu, elas criam uma nova empresa maior ainda, que é a junção desses dois negócios, e tipicamente quando isso ocorre, elas já vão para um mercado mais organizado, né? Ou seja, tentam fazer um IPO em conjunto pouco tempo depois ou alguma coisa desse tipo. Também pode acontecer dessa empresa ela continuar crescendo, ela chegar numa proporção maior e quando ela chegar lá nos seus 100 milhões, mais do que isso de faturamento, ela decide de abrir seu capital numa bolsa de valores. Nesse momento, quem está investindo também pode decidir por sair ou por ficar. E aí ela passa a distribuir dividendos ou uma nova estratégia de crescimento que ela apresentaria nesse momento. Ou ela pode simplesmente falar que depois de determinado número de anos, ela vê que é um negócio extremamente rentável, mas que, por exemplo, travou lá nos 100 milhões, ainda assim, se ela se tornar uma empresa que distribui 50%, 60% de toda a receita bruta, né, que tem uma margem absurda, ela se torna uma pagadora de dividendos, mesmo que seja uma pagadora de dividendos privadas, também é um excelente negócio para os investidores. Então, eu imagino que esses são os cenários mais comuns aí de saída de uma investida desse porte. Bom, não é todo dia que a gente acha negócios com essa margem, né? E também com essa atração de crescimento que a Company Hero tem apresentado. Gisele, parece que você leu o chat e você não leu, porque acabou de vir uma pergunta do Felipe aqui. Como seria a remuneração para o investidor? Vai pagar dividendo? Se for uma venda, para quem? Quando? Eu acho que você já meio que respondeu, né? Mas se quiser completar um pouquinho... Não, acho que vale a pena sim, né? E também essas coisas são realmente complexas, né? A remuneração para o investidor ela vai acontecer nesse momento de saída da empresa ou no momento onde a empresa decidir se transformar numa SA porque realmente já está distribuindo uma quantidade relevante de dinheiro ou pode distribuir uma quantidade relevante de dinheiro. Então, ou o investidor vai receber uma remuneração com a venda da empresa ou o investidor vai receber uma remuneração com o pagamento de dividendos. Se for uma venda ou essa remuneração, isso vai ser feito naquele momento, vai ser chamado uma assembleia onde o grupo de investimentos que está sendo representado pela Solon, ele vai estar participando, e aí a Solon, junto com esses minoritários, vai chegar na conclusão que aquilo é uma boa movimentação, vai aprovar isso, e ali vai ser definido exatamente quanto que cada um vai receber, quando que cada um vai receber esses valores oriundos desses caminhos, né? Gente, só para esclarecer o que é a figura da Solon aqui que o Gisele mencionou, a Solon Participações, que é a holding do Grupo Solon, tá? Ela figura nessa oferta como investidora líder, tá? E nesse papel, ela inclusive é responsável por toda a parte de comunicação, né, com os investidores da plataforma Begin como um todo, né, até para organizar essa coisa para o empreendedor conseguir ficar focado. Então, ela vai intermediar uma série de dúvidas, questões, bem como defender os interesses dos minoritários perante a empresa, né, Gisele? Então, por isso que ele está falando da figura da Solon, né, aí nesse processo. E, gente, assim, falando um pouco mais sobre saída, o negócio fica um pouco fora do radar, né, da maioria dos investidores. Quando a gente fala em uma empresa que vai crescer, a IPO parece um negócio muito distante, né? Mas existem mercados que estão se desenvolvendo cada vez mais. No Canadá já existe, em Londres, que é o que a gente chama de mercado de acesso, são bolsas de valores para empresas emergentes, tá? No Brasil já se teve uma incursão nesse sentido com a Bovespa+, e a gente está vendo o mercado, o regulador começando a abrir porta aí para isso se desenvolver de novo. Então, como a gente está falando de investimento de longo prazo, a realidade daqui a 2, 3 anos pode ser outra no sentido desse mercado de acesso, tanto no exterior, fica mais acessível para as empresas ainda, né, que já existem algumas bolsas pelo mundo olhando para esse tipo de empresa, né, assim como esse ambiente no Brasil se desenvolver, que com juros baixos, o empurrão
nesse sentido é natural, né? Sem contar os fundos de investimento. E aí a gente volta àquela questão da diluição, né? Por que era uma preocupação tão grande dos fundadores de manter um percentual relevante das ações, para eles poderem passar por uma nova rodada no tempo de crescimento, né? E aí galgando essas etapas, né, Tisseu? Exatamente. Eu acho que vale a pena, né, até passar um pouquinho sobre a questão de como que é uma estrutura de investimento desse tipo, né, numa empresa. Então, como que geralmente acontece no mercado e como que eles organizaram essa oferta junto com o pessoal da Begin? É uma figura de um mútuo conversível, então a gente está falando de um título que o investidor ele tem, que dá direitos a ele de converter numa determinada quantidade de ações lá da empresa, num percentual dessa empresa, e nesse caso a Begin ela criou uma camada extra de proteção, porque ela está entrando também com dinheiro, né? O próprio Solon está entrando com dinheiro, e ela está criando uma camada extra que é uma SCP. Então, a SCP é uma sociedade de conta de participação, são sociedades muito comuns para reunir investidores em alguma coisa específica, né? Então, ela criou essa SCP vai colocar todos os mútuos de todos os investidores ali dentro, ela vai ser comandada pelo pessoal da Solon, e aí essa estrutura investe na empresa. Então, quando a empresa for vendida, a empresa gerar dividendos, quando tudo isso acontecer, a empresa ela paga essa estrutura, pagando essa estrutura, ela paga todos os outros investidores. Isso é bem legal por conta de riscos, né? Ela foi feita toda para proteger os investidores de riscos. Afinal, quem nunca ouviu falar, né, que você investir diretamente numa limitada de um amigo ou qualquer coisa assim, pode gerar algum tipo de insegurança patrimonial. Nesse caso específico, você está em duas seguranças. A primeira segurança por causa do mútuo, então você não é um sócio naquele momento, você é um credor naquele momento, e depois você se transforma num participante de uma sociedade que está sendo administrada por um investidor profissional, que é a Solon, que representa os seus direitos. Exatamente. Tisseu, uma das coisas que eu mais admiro em você nesse tempo que a gente se conhece é a tua capacidade de explicar as coisas de uma forma mais simples, didática, viu? E é porque, assim, Obrigado. estrutura de investimento não é trivial, né? Vamos combinar. Mas olha É, só, eu queria, a gente já está encerrando, né? Eu queria agradecer aí pelas perguntas e a participação do pessoal. Estamos chegando aí perto de 50 minutos. Hoje a gente tenta fazer as coisas assim muito mais dinâmicas, né, Tisseu? Para conseguir engajar o pessoal. Obrigada a presença, né? Mas antes disso, queria saber se você tem alguma mensagem para deixar assim, poxa, a gente está com oferta no ar, é uma empresa que você segue investindo, segue acompanhando, está no conselho, conhece os bastidores. Então, assim, para quem está interessado no case, diz aí para gente, por que investir em Company Hero? Por que faz sentido? Isso é uma coisa que a gente sempre defende, né? E que eu defendi lá atrás quando a gente quis fazer um investimento na empresa. Quem investe em Company Hero investe por um motivo, né? Você investe pela qualidade da empresa, obviamente, mas você também investe por causa de tendências de mercado e coisas que você acredita no limite. Então, no caso da Company Hero, a gente gosta muito por causa das informações que a gente passou anteriormente da empresa, então, uma margem muito alta, né, nesse tipo de negócio, uma fidelidade muito alta nesse tipo de negócio, clientes muito felizes com os serviços prestados pela empresa e também porque existe uma macro tendência extremamente favorável para o negócio deles, que é a pejotização. Então, se você imagina que o Brasil e o mundo no geral, ele vai acabar diminuindo as relações formais de trabalho, daquele tipo CLT ou similares de outros países, que é um negócio que vem sendo, né, substituído ao longo dos últimos anos por uma coisa um pouco mais flexível, que é uma estrutura por contratos e que aqui no Brasil funciona como PJs, né, que prestam serviço para uma empresa ou para várias empresas de uma maneira um pouco mais sob demanda. Então, é um case muito legal para ser olhado, é um case que você deveria estar investindo. Então, a gente acredita muito nisso como uma razão por trás do investimento. A gente acredita que esse é o caminho, a gente acredita que essa é a tendência, por isso a gente mantém o nosso investimento na empresa e a gente só não investe mais porque realmente a gente já passou do limite máximo, né, pelo tempo que a gente tem de composição da nossa carteira total do fundo dentro desse ativo específico. Mas a gente sempre indica para familiares, para todo mundo aí olhar a empresa, investir na empresa, que é muito legal, o case é muito legal mesmo.
nessa rodada, né, Tisseu? E assim, é bacana você reforçar a convicção e completando aí um pouquinho da nossa visão enquanto plataforma da empresa. Não é todo dia, gente, que a gente acha uma empresa que tem crescido base de clientes como a Company Hero, que tem uma margem, né, como que a empresa oferece no serviço, né, que tem essa receita recorrente, que são os escritórios virtuais, né, que tem empreendedores que já fizeram exit lá atrás, já estão há anos trabalhando e tem uma sintonia muito bacana juntos, e que fundamentalmente tem aquele mindset de resolver um problema, construir um negócio grande, estar atento às tendências de mercado, nesse comportamento de testar hipóteses e agregando valor ao negócio para que ele prospere e tenha mais potencial de crescimento no tempo. Então, assim, essa é a nossa visão da Company Hero, né? Queria agradecer a todo mundo aí que participou do nosso webinar, a gente sempre vai estar aqui conversando. Lembra que na nossa área de atendimento está à disposição para receber as perguntas. Na área de oferta, tem várias informações. Uma vez cadastrando na Begin e logando, tem desde informações do mercado, né, e qual é o ambiente competitivo, até modelos de negócio da empresa, números, termos da oferta. Isso se trata de um investimento de longo prazo, por isso a leitura cuidadosa é fundamental antes de investir, tá, gente? Queria agradecer aí você, Tisseu, mais uma vez. Vou só colocar dois pontos aqui, Paty, que eu lembrei agora. Claro. Eu acho que é bem legal olhar também que, assim, só aconteceu realmente uma empresa desse jeito ir para uma oferta pública para pequenos investidores, porque realmente ela se beneficia muito de ter uma oferta para esse tipo de público. E o segundo ponto que a gente coloca aqui, que é super interessante, que também vem nessa linha, né, é que essas ofertas, quando são feitas por empresas privadas, elas não estão que nem ofertas na Bolsa de Valores, que todo dia você pode decidir que você quer comprar Petrobras, esse tipo de coisa. Ela é uma oferta, ela acontece, ela tem um período de tempo onde você pode fazer investimento, e depois daquilo acabou. E aí, se ela vai voltar a captar, e se ela vai voltar a captar de maneira pública de novo, são incógnitas que, em geral, né, não vou falar que não, mas eu acho que vai ser muito difícil que isso aconteça novamente. Então, era só isso realmente que eu queria falar. Gostaria de agradecer também todos os participantes, aqueles que fizeram perguntas, aqueles que não fizeram também, mas que estavam aqui presentes falando sobre investimento no horário desse, né, que não é muito comum. Mas é isso. Muito obrigado pelo convite, viu, Paty? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, mas eu vou falar mais uma coisa no final. Pode falar. Esse ponto aí que não dá. Esse comentário que você fez, que uma empresa está fazendo esse tipo de oferta, né? Nessa plataforma como essa, né? Porque ela se beneficia disso. Gente, investir em empresa privada, né? É diferente de você investir em instrumento financeiro, né? Normalmente você vai atrás de um modelo de negócio que faça sentido, que você acredite na visão e diz assim, poxa, tá aí, isso eu acredito e eu quero fazer parte dessa história. Então, o que acontece quando vários investidores passam a fazer parte da história da Company Hero é que vão ser pessoas que vão estar ali torcendo pela empresa, eventualmente apresentando contato, caminhando junto e torcendo para a coisa dar certo. Então, existem benefícios que às vezes não parecem tão óbvios, né, Tisseu, mas podem ser grandes diferenciais, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é isso. Obrigado, viu, pessoal? Isso aí, Espero ver gente, vocês como obrigada. investidores aí junto com a gente, tá bom? Isso aí, uma boa noite a todos. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Acho que podemos falar, né?